Estamos aqui com a última matéria da série da Universidade do Futebol, a busca pelo conhecimento no futebol, né? Só o conhecimento transforma, só o conhecimento traz mudanças. Ao meu lado, Eduardo Barros, que é o colaborador aqui da Universidade do Futebol e hoje ele é auxiliar técnico do Osasco Audax. Eu tive conhecimento com o Eduardo, com a Universidade do Futebol e com certeza a minha visão sobre o futebol mudou completamente. Eu queria falar, Eduardo, agora sobre o futuro do futebol brasileiro. Como que a gente vai conseguir revolucionar ou até mesmo dar os primeiros passos para o futebol brasileiro voltar a ser o país do futebol, para o Brasil voltar a ser o país do futebol. Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Marcel. Excelente questionamento e excelente reflexão. Eu vejo o futuro do futebol brasileiro relacionado à evolução de dois aspectos. O primeiro aspecto é a capacitação em todos os segmentos, em todos os setores em que se discute futebol. E isso envolve torcida, isso envolve mídia, isso envolve jogadores de futebol, treinadores, executivos, diretores, presidentes, todos os agentes que estão envolvidos minimamente, seja na área mais técnico-operacional, a área mais político-administrativa, precisa de um desenvolvimento conceitual para que ao longo do tempo a gente tenha cada vez mais trabalho e trabalho organizado e maior sustentabilidade, que é um trabalho organizado que se perdure no decorrer dos anos. Além da capacitação, nós precisamos que ela atinja os principais agentes de transformação do futebol brasileiro, que eu acredito que são os tomadores de decisão. Os dirigentes. Os dirigentes e o principal órgão que regulamenta a modalidade no futebol brasileiro. Se as ações de mudança partirem desses dois agentes, acontecerem com coerência, com critério e com planejamento, não tenho dúvida de que os nossos recursos pessoais para operacionalizar o desenvolvimento do talento, que surge ainda em escala, como eu disse no início do programa, num país continental como o Brasil, nós retomaremos a hegemonia do futebol mundial. Até porque, Eduardo, o Brasil foi pentacampeão mundial e isso criou uma sensação de que tudo ia bem aqui no nosso futebol. De que o Brasil, por ser pentacampeão, fazia tudo certo. O 7-1 para a Alemanha, da maneira que foi, triste, dramática e trágica, parece que jogou um banho de água fria nisso aí. O sucesso de ontem vai garantir o sucesso de amanhã? Felizmente é assim. Para voltar ao início dessa questão, é até curioso o fato de em 2003 ter sido criada a Universidade do Futebol. Se você conversar com o professor Medina, um ano após a conquista do Penta. Um ano após a conquista do Penta, a universidade era pouco vista e pouco considerada, porque um país pentacampeão mundial que já conquistou tudo que se pode conquistar e muito mais do que os seus concorrentes, os profissionais deste país não se viam predispostos à capacitação permanente, à qualificação constante para acompanhar a evolução do futebol mundial, que assim como a evolução em todos os aspectos da sociedade, com o futebol não é diferente. E o engraçado foi que a busca pela Universidade do Futebol aumentou, infelizmente, após o nosso resultado catastrófico da semifinal da Copa do Mundo de 2014. Penso que aquele resultado ele contraria a média dos resultados de um jogo de futebol, uma vez que em média acontecem até 3 gols numa partida, e naquele jogo foram 8 gols, um pouco fora dos padrões, mas foi um jogo que, se nós esquecermos o placar, e esse é um desafio difícil para o futebol brasileiro, parar de olhar o fim e olhar o processo, olhar o meio.
olhar o que aconteceu. Se nós olharmos para o jogo, como eu disse, esquecendo o placar, nós vamos ver que ali tinham diferenças de conceitos do rumo que o futebol está levando e para onde nós estávamos indo. E para onde nós estávamos indo não condiz com a evolução do futebol mundial. Se a gente conseguir retomar esse gancho da pesquisa, do estudo, da prática, da capacitação constante, da qualificação em todos os segmentos, eu não tenho dúvida que com os talentos que nós temos, a gente retorna ao topo. O futebol mundial mudou de uma maneira geral, a Universidade do Futebol prega isso, que o Brasil tem que resgatar a sua identidade, não copiando o europeu. O futebol brasileiro sempre foi diferente. Esta é a Universidade do Futebol. Te convido a acessar o site www.universidadedofutebol.com.br. Com certeza você vai ver que conhecimento aliado ao futebol dá certo.